Olá, queridos, tudo bem? Nos blocos anteriores, aliás, no bloco anterior, falamos sobre as vozes verbais, mostrei a você voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e também falei sobre duas funções do ser, a partícula passivadora e o índice de determinação do sujeito. Antes de avançarmos, eu gostaria de voltar com você nos exemplos que trabalhamos na aula anterior. Olhe comigo a tela, por gentileza, e veja o que temos aqui. Eu coloquei para você o seguinte: inocentou-se aquele réu, inocentaram-se aqueles réus. Revela-se a verdadeira versão à imprensa, necessita-se de auxiliares, correu-se durante as férias, é-se alegre durante a Copa. São os mesmos exemplos da aula anterior. Inclusive, você já sabe que em cada um desses casos, aqui apresentados, eu tenho a seguinte classificação: partícula apassivadora para esses três primeiros, índice de indeterminação do sujeito para os três últimos, ok? Isso, índice de indeterminação do sujeito. Isso para falar daquilo que há de diferente entre elas. Eu havia comentado com você que só dá para passivar quando tem um objeto direto. Quando eu não consigo apassivar é que surge o índice de determinação do sujeito. Isso é o que existe diferente entre esses exemplos que estão aqui apresentados. Mas existe uma característica semelhante entre todos os exemplos que aqui estão. Veja o primeiro exemplo. Inocentou-se aquele réu. Não dá para saber quem pratica a ação de inocentar. Inocentaram-se aqueles réus. Não dá para saber quem pratica a ação de inocentar. Revela-se a verdadeira versão à imprensa. Não dá para saber quem pratica a ação de revelar. Necessita-se de auxiliares. Não dá para saber quem pratica a ação de necessitar. Correu-se durante as férias. Não dá para saber quem pratica a ação de correr. É-se alegre durante a Copa. Não tem nem como falar de ação aqui relacionada a este verbo. Em outras palavras, o que eu quero dizer a você é o seguinte: nos 6 exemplos, não é possível identificar quem pratica a ação verbal. Nos 6 exemplos aqui apresentados, eu não sei identificar, eu não consigo identificar quem pratica a ação verbal. E vou colocar para você uma observação aqui gigante acerca de uma informação de que já falei no bloco anterior. Identificar quem pratica a ação verbal é diferente de identificar o sujeito da oração. O sujeito da oração. É algo bem diferente. E eu vou marcar isso aqui para você. Identificar quem pratica a ação verbal é diferente de identificar o sujeito da oração. Quando eu falo de identificar quem pratica a ação verbal, eu falo de uma identificação, queridos, semântica. É uma identificação de sentido. Ou seja, no sentido, eu percebo que em nenhuma das frases eu sei determinar quem pratica a ação verbal. Agora, quando eu falo em buscar o sujeito da oração, significa buscar a concordância verbal. A concordância verbal. Até porque, queridos, nós sabemos o seguinte.
Nos 3 primeiros casos, eu não sei quem pratica ação verbal, mas eu tenho sujeito nos 3 primeiros casos, o sujeito paciente da voz passiva sintética. Nos casos de baixo, além de não ter o sujeito, eu não tenho quem pratica ação verbal. Entendeu? Por isso que é diferente. Eles podem coincidir? Podem. Eu sei que existem sujeitos que praticam ação verbal, mas ser sujeito não significa praticar ação verbal. E praticar ação verbal não significa ser sujeito. Ok? Por que eu estou te falando isso? Porque dentro desse traço semântico, dentro dessa ideia semântica, nós temos a ideia do mais agente e nós temos a ideia do menos agente. Que papo é esse, professor? De mais agente, menos agente. Quando eu tenho uma sentença com o traço mais agente, é possível saber quem pratica. Já no menos agente, não é possível saber quem pratica. Ok? Por que eu estou falando isso para você? Todas essas sentenças aqui apresentadas, elas têm associadas a elas um traço semântico menos agente. Por quê? Porque em todas elas eu não consigo saber quem pratica a ação verbal. Isso vai ser fundamental, porque o traço menos agente, ele é associado a sentenças que têm partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Então, só de observar a partícula se numa sentença com o traço semântico menos agente, ou é partícula ou é índice. Aí eu vou observar se eu consigo ou não apassivar, ok? Só que se você observar aqui na frente, olha esses outros exemplos com a partícula se. A garota se maquiava em frente ao espelho. O atleta se impõe um sério ritmo de treinamento. Os namorados se beijavam apaixonadamente. Getúlio Vargas se matou com um tiro. Getúlio Vargas se suicidou com um tiro. No primeiro caso, você consegue saber quem pratica a ação de se maquiar? Consegue. Então eu tenho um traço semântico mais agente. No segundo caso, o atleta se impõe um sério ritmo de treinamento. Você consegue saber quem pratica a ação de impor? Consegue. Mais agente. No terceiro caso, você consegue saber quem pratica a ação de beijar? Consegue. Mais agente. No quarto caso, você consegue saber quem pratica a ação de matar? Consegue. Mais agente. E no quinto caso, você consegue saber quem pratica a ação de se suicidar? Consegue. Mais agente. Só de perceber o mais agente em todas essas frases, você já sabe automaticamente o seguinte, que não pode ser nem partícula passivadora e nem índice de indeterminação do sujeito. Ok? Até porque, veja comigo aqui na frente, coloquei para você um esquema das funções do se quando este se é morfologicamente um pronome oblíquo e átono, ou seja, aquele que aparece em próclise, ênclise ou mesóclise, ok? Quando ele é pronome oblíquo átono, olha as funções que eu tenho. Partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Essas daqui, essas duas primeiras, estão associadas a orações que tenham o traço semântico menos agente. Ao passo que as demais estão associadas a orações que possuem o traço semântico mais agente. E o que eu quero fazer agora é te ensinar as demais funções da partícula se. Voltemos, portanto, aos exemplos que aqui estão. A garota se maquiava em frente ao espelho. Queridos, veja comigo. Quem é que se maquiava em frente ao espelho? A garota. Esse aqui é o meu sujeito, ok? Só que perceba que a garota poderia maquiar alguém. A garota maquiava a mãe em frente ao espelho. Só que em vez de maquiar alguém, ela maquia a si mesma. Ok? Por esse motivo, eu sei que esse se funciona como um pronome reflexivo. Poderia ainda chamar de complemento verbal, assim, ó. Ela maquiou alguém, certo? Verbo transitivo direto. Então, não seria incorreto chamar de objeto direto
reflexivo. É um pronome reflexivo que sintaticamente é um objeto direto reflexivo. Só existe o objeto direto reflexivo, professor? Não. Olha o exemplo de baixo. O atleta se impõe um sério ritmo de treinamento. Quem é que se impõe um sério ritmo de treinamento? A atleta, que é o meu sujeito. Quem impõe algo. Impõe um sério ritmo de treinamento, que é o meu objeto direto. Só que ela impõe a quem? A si mesma. E perceba, em vez de impor a alguém, ela impõe a si mesma. Poderia ser: a atleta impõe ao colega um sério ritmo de treinamento. Só que em vez de ter o colega, ele impõe a si mesmo. Então esse se, ele é classificado gramaticalmente como pronome reflexivo, mas também poderia ser chamado, em função da transitividade, de objeto indireto reflexivo. Ok? Reflexivo. Olha o exemplo de baixo que é bastante semelhante. Os namorados se beijavam apaixonadamente. Quem é que se beijavam apaixonadamente? Os namorados. Esse aqui é o meu sujeito. Eu sei que quem beija, beija alguém. Eu poderia colocar, por exemplo, que os namorados beijavam os seus familiares apaixonadamente. Ou seja, beijando outrem. Só que em vez de beijar outrem, eles beijavam uns aos outros. Denota reciprocidade. Só que também eu posso falar que é uma reflexividade. Evanildo Bechara chama de reflexividade. Ele fala que é o grupo de namorados que beija o próprio grupo de namorados. Por isso, veja só, este pronome ele pode ser chamado de pronome reflexivo sem problemas. Ele pode ser chamado também de pronome recíproco. Ou você pode até encontrar em outras nomenclaturas reflexivo recíproco, ou objeto direto, que pode ser tanto reflexivo, assim como pode ser recíproco. A reciprocidade é uma variação da reflexividade. Toda reciprocidade é reflexividade. Por que eu estou te falando isso? A Banca CESP, por exemplo, nunca fala em reciprocidade. Ela sempre chama de reflexivo, em qualquer um dos casos. A Banca IADS, ela usa ora reflexivo, ora recíproco. Mas dá na mesma, é a mesma nomenclatura. Só que o recíproco eu só posso usar quando eu tenho a ideia do uns aos outros. Porque não é a ideia de que os namorados beijavam a si mesmos, né? Porque beijar a si mesmo é isso aqui, ó. Não é beijar a si mesmo, é beijar uns aos outros. Aqui eu tenho reflexividade pura. Aqui eu tenho reflexividade que eu também posso chamar de reciprocidade, ok? Só que eu não sei se você percebeu, mas a reflexividade, ela é acidental. Por que acidental? São ações verbais que poderiam recair sobre outro objeto e, em vez de recair sobre outro objeto, recaem sobre o próprio sujeito. A garota podia maquiar outra pessoa. Em vez de maquiar outra pessoa, ela maquiou a si mesma. O atleta poderia impor a outra pessoa. Em vez de impor a outra pessoa, ela impôs a si mesma. Os namorados podiam beijar outras pessoas. Um relacionamento meio aberto. Mas os namorados poderiam beijar a si mesmos. Ou seja, a si mesmo não, uns aos outros. A si mesmo é isso aqui. Então o que acontece? Eu tenho uma ação verbal que poderia ir para outro objeto, só que volta para o próprio sujeito. Isso é fundamental para você entender os dois exemplos de baixo. Olha o que nós temos. Getúlio Vargas se matou com um tiro. Quem é que se matou com um tiro? Getúlio Vargas, sujeito. Veja que o C, ele tem a finalidade de fazer com que Getúlio Vargas não mate alguém, mas mate a si mesmo, ok? Quem mata, mata alguém. Esse C funciona como um pronome reflexivo, que eu poderia chamar também de objeto direto reflexivo. Agora pense comigo. Getúlio Vargas poderia ter matado alguém. Em vez de matar alguém, ele matou a si mesmo. Certo? Certo. Getúlio Vargas poderia suicidar alguém. E em vez de suicidar alguém, ele suicidou a si mesmo? Não dá. A reflexividade, ela ocorre quando eu tenho um verbo que me permite que a ação verbal vá para outro objeto. E eu uso o pronome para fazer com que essa ação verbal volte para o sujeito. Ou seja, é o próprio pronome que faz a ação voltar para o sujeito. Aqui não. A reflexividade que ocorre nesta sentença é uma reflexividade que não vem do pronome, mas vem do verbo. Porque o verbo significa tirar a própria vida. Eu não posso suicidar uma outra pessoa. Eu só posso suicidar a mim mesmo. Então, por esse motivo que eu tenho essa semântica. E, na verdade, na língua portuguesa não existe o verbo suicidar. Só existe o verbo suicidar-se.
e ele é conjugado com o pronome. Eu me suicido, tu te suicidas. E sabe por que ele possui esse pronome? Porque esse pronome pertence ao verbo suicidar. Então, este se é uma parte integrante do verbo. Então, essa é uma reflexão que você precisa fazer sempre. Para ser reflexivo, eu preciso pensar numa ação verbal que poderia ir contra outro objeto, mas voltou para o sujeito. Agora, se for uma ação verbal que só pode recair sobre o próprio sujeito, neste caso, eu tenho uma parte integrante do verbo. Continue comigo nos exemplos. Fiz a comparação por quê? Porque semanticamente a ideia é a mesma. Getúlio Vargas tirou a própria vida. Agora, sintaticamente, a estrutura é diferente. Tanto que esse verbo suicidar-se, ele é intransitivo. Quem se suicida, ok? Olha para mim os exemplos seguintes. Os clientes queixaram-se do valor dos produtos. Olha o que eu coloquei para você. Quem é que se queixaram do valor dos produtos? Os clientes. Esse aqui é o meu sujeito. Veja o traço mais agente. Quem se queixa de algo, se queixa do valor dos produtos, que é o meu objeto indireto. Agora veja, eu não poderia falar que ele queixou alguém, em vez de queixar alguém, queixou a si mesmo. Não faz o menor sentido. Até porque não existe na língua portuguesa o verbo queixar. Só existe o verbo queixar-se. Eu me queixei, tu te queixaste. Ou seja, ele só existe com o pronome. De novo, você está diante de uma parte integrante do verbo. Olha o de baixo. O bandido se arrependeu dos crimes. Quem é que se arrependeu dos crimes? O bandido, que é o meu sujeito. Quem se arrepende de algo. Se arrepende dos crimes, que é o objeto indireto. Não faz o menor sentido pensar, os bandidos poderiam arrepender alguém, em vez de arrepender alguém, eles arrependeram a si mesmos. Poderia falar de perdoar, né? Os bandidos perdoaram os inimigos, os bandidos se perdoaram. Aí é reflexivo. Agora aqui não. Esse arrepender-se, apesar de que arrepender-se e perdoar não tem o mesmo sentido exato, aqui eu tenho mais um verbo desse grupo. Não existe o verbo arrepender, só existe o verbo arrepender-se com o pronome. Então aqui eu tenho uma parte integrante do verbo. A parte integrante do verbo existe nos verbos que nós chamamos de verbos pronominais. O que são os verbos pronominais? São verbos que só existem com os pronomes. Só que o que acontece? Existem na língua portuguesa verbos que são essencialmente pronominais, existem verbos que são acidentalmente pronominais. Que papo é esse, Elias? Existem verbos que só existem com o pronome, como é o caso do verbo suicidar-se, queixar-se, arrepender-se. Agora existem verbos que podem existir com o pronome ou sem o pronome, só que com a colocação ou com a retirada do pronome, eu tenho uma mudança na estrutura da sentença, provando para você que não são exatamente os mesmos verbos. Veja comigo a tela. A gerente se lembrou das informações da reunião. Olha o exemplo de baixo. A gerente lembrou as informações da reunião. Veja que aqui eu tenho a partícula se. Aqui embaixo não tem a partícula se. Quem é que se lembrou das informações da reunião? A gerente. Esse é o meu sujeito. Quem é que lembrou as informações da reunião? A gerente, que é o meu sujeito. No primeiro caso, quem se lembra de algo, se lembra das informações da reunião, que é o meu objeto indireto. No segundo caso, quem lembra algo, lembra as informações da reunião, que é o meu objeto direto. Veja que a rigor é o mesmo verbo, lembrar, só que com uma pequena diferença. O verbo lembrar, quando está sem o pronome, ele é verbo transitivo direto, admite objeto direto. O verbo lembrar-se, quando está com o pronome, ele é verbo transitivo indireto, admite objeto indireto, ou seja, veja que a colocação ou a retirada do pronome altera a análise morfossintática da minha sentença. Por isso que eu não posso considerar como elemento de realce, porque o realce é quando eu coloco e tiro, isso não faz a menor diferença na sentença. Aqui está fazendo diferença. Veja para mim, então, porque esse se é uma parte integrante do verbo, porque eu estou diante de um verbo que ele não é essencialmente pronominal, mas ele é
acidentalmente pronominal. Ele pode ser pronominal, ele pode não ser. Só que quando pronominal, ele tem uma estrutura, quando não pronominal, ele tem outra estrutura. Inclusive, nós veremos mais ainda sobre esse verbo nas aulas de regência verbal, mas eu quero mostrar a você que os verbos lembrar e lembrar-se são diferentes. Lembrar-se são diferentes. Assim como o verbo esquecer, o antônimo, né? E esquecer-se. Por que eles são diferentes? Sem o pronome, verbos transitivos diretos. Quem lembra, lembra algo. Quem esquece, esquece algo. Com o pronome, verbos transitivos indiretos. Quem se lembra de algo. Quem se esquece de algo. E é por isso que nós temos verbos diferentes. E também é parte integrante do verbo, ok? Também é parte integrante do verbo. Agora veja comigo os exemplos seguintes. Olha só. A população riu-se do pronunciamento do presidente. Meu avô se sentou perto de Deus. O jogador partiu-se sem dar entrevista. Repara comigo no seguinte. A população riu do pronunciamento do presidente. A população riu-se do pronunciamento do presidente. A população riu do pronunciamento do presidente. Meu avô sentou perto de Deus. Meu avô se sentou perto de Deus. Meu avô sentou perto de Deus. O jogador partiu-se sem dar entrevista. O jogador partiu sem dar entrevista. Veja que a colocação ou a retirada desse pronome não altera o sentido, não altera a sintaxe, não altera a morfologia. É diferente do lembrar e do lembrar-se. Por isso, aqui eu tenho elementos expletivos. Neste caso, quem ri de algo, ri do pronunciamento do presidente. Objeto indireto. E com a retirada da partícula C vai dar na mesma. E eu tenho o traço mais agente. Olha lá a população que ri. Meu avô se sentou perto de Deus. Esse aqui, ó, a população é o sujeito, né? Quem foi que se sentou perto de Deus? Meu avô. Mas eu posso usar o pronome, eu posso não usar. Quem senta, senta. É um verbo intransitivo. Perto de Deus, adjunto adverbial de lugar. O jogador partiu-se. Quem é que se partiu? O jogador, que é o meu sujeito. Ok? E eu posso dizer que ele partiu sem dar entrevista, ou posso dizer que ele partiu sem dar entrevista. Este pronome que aqui está, pronome expletivo, ele é chamado pronome expletivo. Ele é chamado de pronome expletivo. Ou também pode ser conhecido como partícula de realce. Pronome expletivo ou partícula de realce. Os dois nomes podem ser usados. Mas é um si que ele não faz diferença para a sentença. Pode existir, pode não existir. Olha a tela então, porque agora você tem todo o esquema das funções do si. Olha só, para o traço menos agente, ou é partícula passivadora ou é índice de determinação do sujeito. Lembrando que, quando é partícula passivadora, vai estar associada a verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Lembrando, o objeto direto normal, sem preposição, e eu vou ter a concordância entre sujeito e verbo. Com os demais verbos, eu vou ter o índice de determinação do sujeito, verbo no singular. A ideia do reflexivo é a ideia do a si mesmo, a ideia do recíproco é a ideia do uns aos outros. Lembrando que a reflexividade vale para os dois, mas a reciprocidade específica quando eu tenho a ideia do uns aos outros. Lembrando que toda reflexividade ela tem que ser acidental, ou seja, é uma ação que eu percebo que poderia recair sobre outrem e em vez de recair sobre outrem, recai sobre o próprio sujeito, ok? Coloquei para você também o expletivo, que normalmente são verbos intransitivos, mas também podem ser verbos transitivos indiretos, movimentos ou atitudes em relação ao próprio corpo, como, por exemplo, rir, ok? Sentar. E também a parte integrante do verbo, que está muito associada a sentimentos e fenômenos mentais, como é o caso de suicidar-se, arrepender-se, queixar-se, mas eu também tenho listado aqueles verbos que são essencialmente pronominais ou os verbos que são acidentalmente pronominais. O que vale a pena é você experimentar cada um dos verbos e aprender a analisar, e não sair tentando decorar todos os verbos, porque essa é uma missão muito mais difícil.
E para completar seu estudo, eu criei para você um quadro organizado das funções que a partícula C podem assumir. Olha como eu coloquei para você aqui, ó. Primeira parte, eu coloquei a partícula C, que pode ser pronome, pode ser conjunção e pode ser substantivo. Por que eu coloquei substantivo? Pegue aquela música do Djavan. Mas você adora um si. Eu transformei o si num substantivo só de ter colocado o artigo. Eu digo assim, ó, o C é um problema na minha vida. Peraí, o C, eu tô falando da partícula C. O C é um problema na minha vida. Então eu transformei em substantivo. Como eu posso transformar qualquer palavra em substantivo? Olha de novo a tela. Quando é pronome, eu preciso olhar o traço mais agente ou o traço menos agente. O traço menos agente está associado à partícula passiva-dora e ao índice de determinação do sujeito. O traço mais agente é associado ao pronome reflexivo ou recíproco, à parte integrante do verbo e ao pronome expletivo. E eu coloquei também que o C pode ser uma conjunção, e nós já estudamos isso. Conjunção subordinativa e integrante, no caso das orações subordinadas substantivas, ou confere comigo, uma conjunção subordinativa adverbial condicional, no caso das orações subordinadas adverbiais condicionais. E neste caso você tem todas as funções do C e todas foram vistas aqui no nosso curso, ok? Espero que tenha ficado tudo claro. Só que, claro, neste bloco nós demos atenção às funções pronominais, porque as funções conjuntivas já foram. Na sequência, faremos exercícios acerca desses dois últimos blocos que estudamos. Forte abraço e até daqui a pouco.